Antes de começarmos essa história que pode transformar seu dia ou até sua vida, eu te peço um instante, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Isso ajuda muito a espalhar mensagens como essa para mais pessoas que também precisam de esperança, força e fé. Agora respira fundo, se acomoda e vem comigo nessa jornada emocionante. A vida, por vezes, nos coloca diante de desafios tão grandes que nos sentimos completamente perdidos. É como se estivéssemos no meio de uma tempestade sem fim, sem saber para onde ir ou como sair dessa situação. O desespero toma conta, e a única coisa que resta é a sensação de que tudo está perdido. Mas e se eu te disser que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma esperança? Que há uma força maior agindo, preparando um recomeço, mesmo quando tudo parece acabado? Essa é a história de João. Um homem que experimentou o fundo do poço, mas encontrou a luz quando menos esperava. Uma história de transformação, superação e fé. Uma história que pode mudar a sua vida. João era um homem comum como eu e você. Trabalhava duro, tinha sonhos, família, amigos, mas de repente tudo desmoronou. Uma sequência de perdas o fez cair em um abismo sem fim. Perdeu o emprego, a casa, a confiança das pessoas e, o pior de tudo, perdeu a esperança. Passou a viver nas ruas invisível para a sociedade, sobrevivendo com o pouco que encontrava. Cada dia era uma luta contra o frio, a fome e a solidão. A dor de ser esquecido o consumia, e a única coisa que lhe restava era o peso das lembranças de um tempo em que sua vida tinha um propósito. Mas Deus tinha outros planos. Em um dia qualquer, sentado na calçada com o olhar perdido, João ouviu algo que mudaria tudo. Um desconhecido parou diante dele, olhou em seus olhos e disse: Deus ainda tem um propósito para você. Essas palavras ecoaram em sua mente como um grito no silêncio. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo diferente, uma fagulha, uma centelha de esperança. Naquele instante, João tomou uma decisão. Ele não desistiria. O caminho seria difícil, mas ele daria um passo de cada vez. Mal sabia ele que aquele dia marcaria o início de uma nova jornada. Uma jornada de dor, de luta, mas também de fé e milagres. A partir daquele momento, João sentiu algo diferente dentro de si. Aquelas palavras não saíam de sua mente. Deus ainda tem um propósito para você. Mas qual seria esse propósito? Como ele, um homem destruído, poderia recomeçar? Essas dúvidas o acompanharam naquela noite fria, enquanto tentava dormir no chão duro da calçada. Mas, pela primeira vez em muito tempo, João orou. Com poucas palavras, sem saber exatamente o que dizer, apenas pediu força para continuar. No dia seguinte, ainda sem saber por onde começar, João decidiu fazer algo diferente. Em vez de aceitar sua situação, resolveu procurar uma oportunidade. Caminhou pela cidade, observou as pessoas, tentou enxergar possibilidades onde antes só via portas fechadas. Foi então que encontrou um pequeno restaurante precisando de alguém para serviços gerais. Com medo da rejeição, mas com um fio de coragem, aproximou-se do dono e pediu uma chance. A resposta foi rápida. Se quisesse trabalhar, podia começar naquele momento. Aquele foi o primeiro passo. Não era um emprego grandioso, nem garantia de um futuro melhor. Mas era um começo. João percebeu que para sair do fundo do poço, precisava dar um passo de cada vez. Nos dias seguintes, trabalhou duro, limpando o restaurante, lavando pratos, organizando mesas. A cada dia que passava, sua fé aumentava. Ele começou a perceber que quando damos um passo em direção a Deus, Ele nos guia pelo caminho. Os desafios ainda eram muitos. João ainda dormia nas ruas, ainda enfrentava olhares de desprezo, ainda carregava as dores do passado. Mas agora, ele tinha algo que não sentia há anos: esperança. Cada dia de trabalho trazia não só um pequeno salário, mas respeito. Os clientes começaram a notar seu esforço. O dono do restaurante passou a confiar nele e João começou a reconstruir sua dignidade. E, acima de tudo, entendeu que seu valor não estava em sua condição, mas no propósito que Deus tinha para sua vida. Uma noite, depois de mais um longo dia de trabalho, João voltou ao mesmo lugar onde encontrou aquele desconhecido. Olhou para o céu e agradeceu. A mudança não era instantânea, os problemas ainda existiam, mas ele já não era o mesmo. Algo dentro dele havia sido restaurado. Sua jornada estava apenas começando. Mas agora ele sabia, não estava sozinho.
Naquela noite, dormindo debaixo de uma marquise, começou a chover. João tentou se abrigar, mas se molhava cada vez mais. Desesperado, olhou para cima e pediu socorro a Deus. Foi então que uma mão estendida apareceu ao seu lado. Era o dono do restaurante que o convidava para dormir nos fundos do estabelecimento. João, com um sorriso nos lábios, agradeceu e, ao chegar naquele pequeno quarto de madeira, ajoelhou-se e chorou. Agradeceu a Deus por ter ouvido sua oração tão rapidamente. Os dias passaram e João continuou sua jornada de reconstrução. Estava determinado a mudar sua vida, mas sabia que as provações ainda não tinham terminado. Certa noite, ao voltar do trabalho, encontrou um antigo conhecido das ruas, um homem desesperado, sem forças, pronto para desistir. João viu nele o reflexo de quem já foi. E naquele instante sentiu um chamado. Precisava ajudar. Precisava passar adiante a esperança que um dia lhe foi dada. O medo o invadiu. Será que conseguiria? Será que era forte o suficiente? Lembrou-se então da frase que mudou sua vida. Deus ainda tem um propósito para você. E entendeu. Não era sobre ele. Era sobre o que Deus poderia fazer através dele. Estendeu a mão. Contou sua própria história. Incentivou o homem a não desistir. Naquela noite, levou aquele homem ao restaurante, pediu ajuda ao dono e conseguiu que ele também tivesse uma oportunidade. João entendeu ali o verdadeiro propósito de sua jornada. Não era apenas sobre se reerguer, era sobre levar esperança aos outros. Seu coração se encheu de gratidão. Ele, que um dia esteve no fundo do poço, agora era instrumento de transformação na vida de outra pessoa. João havia trilhado um caminho árduo, mas cada passo o aproximava de um propósito maior do que ele jamais imaginou existir. Agora, ele não apenas tinha um emprego e um lugar para dormir, ele tinha um motivo para viver. Compreendeu que suas dores, seus erros e até mesmo suas quedas não foram em vão. Cada cicatriz contava uma história, cada lágrima fortaleceu sua fé, cada desafio o preparou para algo maior. E então tomou uma decisão. Usaria sua experiência para ajudar outros que estivessem passando pelo que ele passou. Começou a frequentar grupos de apoio, igrejas, projetos sociais. Contava sua história àqueles que precisavam ouvir. E a cada palavra dita, via a esperança brotar nos olhos das pessoas. Ele se tornou um exemplo vivo de que ninguém está perdido quando se tem fé e determinação. O mesmo João que um dia mendigou nas ruas, agora distribuía alimento, apoio e esperança. O mesmo homem que um dia sentiu vergonha de si, agora falava com orgulho sobre sua jornada. Ele entendeu que não era sobre quantas vezes caiu, mas quantas vezes escolheu se levantar. E mais do que isso, entendeu que sua vida foi, o tempo todo, uma preparação para algo grandioso. Um dia, ao caminhar por uma praça onde antes dormia ao relento, encontrou aquele mesmo desconhecido que um dia lhe disse as palavras que mudaram tudo. Mas dessa vez, foi João quem se aproximou de outro homem abatido, sentou-se ao seu lado e disse: Deus ainda tem um propósito para você. Naquele instante, soube que havia completado sua missão. Ele não apenas se levantou, agora ajudava outros a se levantarem também. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso não é só um gesto de apoio, é uma forma de espalhar esperança e inspirar mais pessoas que, assim como João, estão buscando um recomeço. Compartilha também com alguém que esteja precisando ouvir isso hoje. E lembre-se sempre, Deus ainda tem um propósito para você.